eu estava olhando essa história, eu vejo já o Senhor te preparando desde tão cedo para o campo missionário, para as coisas de Deus. Como isso iniciou na sua vida? Isso foi fruto de oração da família, de alguém? Conta um pouquinho esse início para nós. Minha irmã, eu tive a honra, né, de nascer nessa esfera não só cristã, no tocante a ser cristão evangélico, né, mas na esfera profética muito cedo. Conta minha mãe que eu apenas com 5 anos de idade, muitos profetas chegavam para mim a partir daí e diziam, olha, Deus tem um homem de Deus para as nações, Deus vai levantá-lo como voz profética para muitos lugares. E relato da minha mãe, quando ainda estava no ventre dela, na barriga dela, minha mãe ainda nem entendia direito o que seria, o que viveria, ela tinha acabado de conhecer Jesus, e ela conta que profetizas impunham as mãos sobre o ventre dela e diziam, olha, não é um filho, é um homem de Deus para as nações, e aonde os pés dele não chegar, a voz dele vai chegar e será como a voz de muitas águas, vai alcançar nações, povos, tribos. Deus sempre falou sobre nações para minha família, sobre isso, né? Tanto para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, eles estavam muito conscientes de que verdadeiramente eu ia nascer para o Senhor, para o chamado e para o reino de Deus. Então, desde os 5 anos de idade eu comecei a cantar. Eu nunca me imaginei hoje ser uma voz para uma causa, né? Ser pai de mais de 1000 crianças, como Deus me deu essa dádiva de ser, mas eu imaginava que ia ser um ministro do evangelho, que eu iria pregar, que eu iria cantar, que eu iria profetizar, e verdadeiramente eu fui crescendo, desenvolvendo na igreja local. Por isso que a gente não se auto-envia. A Fernanda Brum sempre me falava isso, desde sempre. Olha, Marcos, a gente não se auto-envia, é a igreja local que nos equipa, nos prepara o nosso caráter, lapida o nosso caráter para que a gente seja uma referência, né? E eu aprendi ao longo desses anos, Karina, que Deus não precisa de caráter para usar unção, mas a gente precisa de caráter para se manter nela. Então tem muita gente aí afora que Deus tem usado e às vezes não tem um caráter lapidado e as pessoas meio que bugam, né? Como é que pode? Deus usa, Deus fala, uma hora cai. Mas quando a gente tem uma igreja, um ministério que prepara a gente para um ministério verdadeiramente nos alinhando, sabe? Preparando a gente no caráter, a gente vê que o dom é apenas um meio para Deus usar e o caráter é aquilo que vai manter a nossa estrutura preparada. Então desde criança eu fui muito batido no caráter. Não é você que está fazendo, é Deus por meio de você. Não é a sua voz, é a voz do Senhor. Não é a sua unção, é a unção de Deus sobre você. E isso foi muito me trazendo essa consciência de que em algum momento Deus podia me levar para uma África, como levou com apenas 17 anos de idade. E foi ali que tudo realmente assim começou e fez sentido. Essa preparação para um tempo como esse. Nessa preparação que você percebe, né, que você teve palavras proféticas, teve ali um direcionamento da igreja, dos seus pais. Quais eram os obstáculos que você chegou a passar? Se é que chegou, que era a escassez de algo, ou eram pessoas que desacreditavam, talvez na sua família ou em você? Quais foram os obstáculos que te forjaram a estar preparado para enfrentar o que você enfrenta? Porque todos nós que levamos a palavra do Evangelho tem coisas a serem enfrentadas. Olha, de todos esses obstáculos que a gente lida, né, e tá lidando o tempo todo, é uma coisa que eu creio muito. Paulo diz que a gente vai ter muitas perseguições por causa do evangelho, né? Isso foi algo que Jesus deixou muito claro, que ele não venceu a perseguição por evangelho, pelo contrário, abraçou o evangelho, você abraça a causa da perseguição. Eu tive uma grande experiência ainda no campo missionário, na República Democrática do Congo, em 2012, com uma família de líderes que eles perderam um pouco o foco, a visão. Eu era muito novo, eu tinha 17 para 18 anos. Imaginam pessoas que a gente tinha como líderes, como pais, não era da minha igreja, mas eram pessoas que nos levaram para lá. Quando eu digo nos, eu e meu irmão, ele foi com 19 anos, o Jones, eu fui com 17 anos para o Congo. A gente pensava que ia mudar a África, a gente pensava que ia impactar as nações, íamos para lá para mudar o mundo. Então nosso coração muito puro e ao mesmo tempo despreparado pela pouca idade, a gente viu os homens de Deus como se fosse aquela referência de Deus. E a gente sofreu uma grande decepção, né? Nasce uma mensagem muito forte que eu trago como vida mesmo, diante de uma decepção, ou você
cria-se, né, ou vem sobre você uma inspiração ou uma paralisação. E em meio a esta decepção com homens de Deus que não definiriam jamais aquilo que a gente viveria em Deus, nasceu uma inspiração. E a inspiração, ela trouxe pra gente essa impetuosidade. A gente viu diante dos nossos olhos pessoas se perderem em meio ao chamado, e por causa disso nós não nos perderemos. A gente viu pessoas trocando os pés pelas mãos, dando mais evidência ao dinheiro, a uma consequência ministerial de um fruto que a gente planta e a gente abençoa pessoas, e não verdadeiramente a uma causa. E esse impacto na gente tirou a gente do Congo durante esses 2 anos que a gente morou, de 2012 a 2014, trazendo essa decepção, mas ao mesmo tempo essa inspiração. Vamos voltar. E a gente vai se preparar ainda mais, a gente vai entender o que Deus tem pra gente e a gente vai avançar. Isso foi bem frustrante, né? Porque a gente tinha muita expectativa, né? A gente tinha tinha essas pessoas como referenciais pra gente, né? E pra gente poder continuar no chamado, ou a gente tinha muita convicção de que Deus realmente estava com a gente, ou a gente daria muitas desculpas que muitas pessoas hoje dão. A igreja é isso. O pastor aquilo. Do jeito que tem padre ladrão, tem pastor ladrão. Do jeito que tem pessoas que se perdem no caráter em qualquer ambiente na qual atuam, tem pessoas também no nosso meio que perderam a visão. Então isso diante de nós como jovens, como pessoas que estávamos ainda aprendendo e compreendendo qual era o nosso chamado, gerou em nós esse impacto, esse amadurecimento muito grande, né? Isso fazem mais de 12 anos, e muitas pessoas olham pra gente e pensam, foi do nada, Fernanda Brum levantou, sei lá, tal, Ludmila Feber levantou, impulsionou, e essas pessoas nos ajudaram, elas nos lapidaram ainda mais, nos direcionaram ainda mais, mas esse acontecimento em específico trouxe pra gente esse forjar de caráter. Eu vi um testemunho, mas eu vi um mau testemunho. E sou eu que decido. Se eu sei que Deus me chamou, o mau testemunho de quem quer que seja não vai parar o meu chamado, porque eu sei exatamente quem me chamou para esse tempo. E o que eu entendo, assim, vendo, né, isso que você me conta, você percebe, vocês tiveram essa consciência, essa convicção de que aquilo lá era um mau testemunho, porque vocês estavam firmes buscando em Deus de verdade. Porque muitas pessoas estão andando, começam a conviver com outras pessoas e não tem o discernimento de reparar, eu preciso fazer diferença, ele é um homem de Deus, mas isso não é de Deus. Como discernir isso num tempo onde muitos estão se misturando e perdendo a presença? É a gente não perder a presença. Então vocês estavam lá buscando, e de que forma vocês buscavam, né, naquela época, então jovens, né, essa presença, esse discernimento? Vocês jejuavam, oravam, como foi esse preparo em off lá, espiritual? Uau, muito bom, Karina. Antes da gente ir, a gente tinha um ano de um centro de treinamento chamado Rema, uma palavra revelada, uma palavra prática, né, princípios baseados, obviamente, na palavra do Senhor, e um mergulhar, sobretudo, em princípios e valores. A gente sabia a base, a gente ainda não tinha construído nada, um ano só de seminário, faltavam 2 anos ainda pra gente concluir, mas a gente tem uma visão, e a visão era: se mantém no Senhor. Durante os 2 anos que a gente morou lá, entre escassez, como você falou, eu lembro que meio-dia batia alguém na porta do Congo, na nossa casa missionária, para pedir comida, e a gente não tinha comida na panela, mas tinha comida no nosso prato. A gente ia na cozinha, a gente dividia a comida do nosso próprio prato, sem murmurar, sem reclamar, sem dizer, o Senhor nos mandou para uma aprovação e uma tentação. Não, a gente estava no treinamento, a gente dividia a comida do prato e a gente declarava uma palavra, que esta é a palavra da fé. Paulo fala sobre isso. Esta é a palavra da fé que pregamos, crendo com o coração e confessando com a boca. E a gente declarava diante daquela divisão: um dia nós voltaremos para essa nação e nós iremos alimentar milhares de crianças. A gente vivendo um tempo de abandono, eu não tinha uma rede social, eu era anônimo diante de todas as redes sociais, ninguém me conhecia. Eu tinha saído de Campina Grande, da Paraíba, com meu irmão, direto pro Congo. Tinha sido a nossa primeira viagem de avião. A gente não tinha ninguém, Karina, tipo assim, de eu conheço tal pessoa que vai me levar em tal pessoa. A gente não conhecia ninguém, a não ser aquela realidade local que a gente vivia. Foi só vocês dois, vocês foram num grupo daqui? A gente tinha um grupo lá esperando de missionários, eu e meu irmão fomos sozinhos, e um ano depois Deus fala com profetas e manda minha mãe pra lá. E aí chegou minha mãe e
cara, foi um divisor de águas. Mas nesses 2 anos, né, morando lá, a gente declarava a palavra. E a gente, ao invés de reclamar, ai, Senhor, tá faltando, ou Senhor, se perdeu, ou... Não, a gente dizia, Pai, obrigado, Pai, a gente tá aqui, mas a gente tá gerando. E nós chamávamos pela fé. Pessoas que hoje são os nossos amigos. A gente dizia naquela realidade. Porque dizer hoje é fácil diante de uma realidade que a gente já tem cumprido. Deus tem cumprido as suas promessas nesse tempo. Mas numa época que nenhuma promessa tinha acontecido ainda, a gente declarava, nós chamamos pela fé os homens mais poderosos do mundo para mostrar a causa de África. Nós chamamos pela fé celebridades, jogadores de futebol, artistas, Fernanda Brum, que era alguém que não sabia nem quem eu era no mundo, e nós chamávamos pela fé. Eu ouso dizer que aquele que movimenta o reino do Espírito movimenta o reino da terra. A questão é, eu quero ser conhecido aonde? Eu quero ter relevância aonde? Eu quero ser validado aonde? Porque o que a terra aplaude, o céu não necessariamente está aplaudindo, mas o que começa no céu, a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, que o céu abre, irmã, ninguém pode fechar. E nessa estrutura, todos os dias, nós orávamos de 6 às 8 da manhã e nós declarávamos, venha até nós, jogadores de futebol. A gente não ligava para pedir, a gente não mandava mensagem para pedir, a gente declarava no reino certo, no reino do Espírito. E nós dizíamos, venha até nós. Por que venha até nós? Para ganhar dinheiro? Jamais. Para ser famoso? Nunca. Para mostrar uma causa de uma África que está esquecida e existe o evangelho para ser pregado aqui. Existem crianças para a gente alimentar.